sobre as seções de forma geométrica, tá? Então, começando aqui, a gente tem para algumas seções, tá? A gente define os elementos geométricos que podem ser analiticamente expressos, tá? Como trapezoidal e triangular, e aqui a gente tem alguns elementos já a serem mostrados ou calculados, tá? Por exemplo, mostrar aqui, numa forma trapezoidal, a área do escoamento, aqui, já avaliando y como a altura da linha d'água, b, a largura da linha d'água, tá? E o alfa sendo o ângulo do meu talude, eu sei que a área do meu escoamento é y, que multiplica b mais y vezes cotangente de alfa. O perímetro molhado é essa equação, b mais 2y sobre seno de alfa. E o raio hidráulico é y sobre b mais y vezes cotangente de alfa sobre b mais 2y seno de alfa. Ou seja, aqui são algumas particularidades, tá, dos elementos geométricos para que vocês possam calcular a área de escoamento, perímetro e raio hidráulico simplesmente com a forma do seu elemento geométrico. Tá, ok? Muito bem. Outros elementos geométricos que a gente tem aqui na seção do canal, temos aqui o retangular, fundo largo e plano e o circular, tá? Então aqui a gente, quando a gente tem outros elementos, quando esse fundo largo e plano é quando a gente tem um canal extremamente largo, tá? Porém de fundo plano, então a gente pode, de uma certa forma, calcular ele apenas como se fosse um grande retângulo, tá? Independente do formato da margem, tá? Tentar aqui desenhar para vocês entenderem o que eu estou dizendo, tá? O que isso o que eu estaria representando com isso? Então imaginem aqui, ó, que eu tenho aqui uma margem, certo? Um fundo, e aí a margem sobe aqui no meu canal. A questão é que esse comprimento aqui, ele é muito grande em relação à nossa altura, tá? Imagina aqui no retangular, se eu tenho uma altura de 2 metros, eu tenho uma largura de 10, na melhor das hipóteses, tá? Então, vamos supor aqui, 20 metros, sei lá, aproximadamente, aí eu posso estar dizendo que eu tenho aqui 20 metros, e aqui na altura, uma média, tá? Vamos supor aqui, tá? Estou dizendo aqui uma média de 2 metros, tá? Ou seja, não há uma relação muito... Não é, a diferença de 10 vezes, mas isso aqui para canais não é tão, e a gente trabalha como regular, tá? Num fundo largo e plano, em que esse meu B, né, ou a largura do meu canal, tá lá uns 180, e essa minha altura, vamos lá, vamos supor aproximadamente 1,80, tá? Então aqui eu tenho, na verdade, 100 vezes mais, tá? Eu posso fazer o cálculo aqui como se fosse, caso eu não tenha condições, tá? Aí vamos lá de novo. Caso eu não tenha condições de fazer uma medição uma medição de vazão usando um molinete fluviométrico, com ADCP ou coisa parecida, tá? Eu posso determinar a área de escoamento, perímetro molhado e raio hidráulico como se fosse um grande retângulo, tá? Mas com algumas variações. Exemplo, o perímetro molhado eu só levo em consideração a base, tá? Não levo a altura, tá? E o raio hidráulico passa a ser somente a minha altura de linha d'água, tá? Então são algumas considerações, tá? Que eu tenho aqui nesse sentido, ok? Aqui eu tenho mais algumas, tá? Eu tenho seção parabólica, retangular com bordas arredondadas, triangular com bordas arredondadas. Esses três aqui são prováveis, principalmente em não construídos locais, mas de concreto pré-moldado, tá? Concreto armado pré-moldado, em que você faz seções, normalmente canais de
de irrigação ou pequenos canais de adução de rios para abastecimento humano, a gente acaba trabalhando com esse sistema pré-moldado, tá? Muito bem. O que a gente tira disso daí? As seções trapezoidais são muito empregadas para canais com sem revestimento. Esse é o formato das seções que a gente mais vai ver, tá? Em sistemas de abastecimento, ok? Perdão, sistema de abastecimento, falei bobeira. Em canais construídos, tá? Canal construído, seja ele feito em terra, só escavado ou em concreto, tendem a tentar trabalhar com trapezoidal, tá? Por gastar menos material, menos concreto e tudo mais. Mas, tá, a gente tem também os retangulares, tá? Como já diz logo aqui embaixo, ó, a forma retangular é a forma adotada em canais construídos com materiais muito estáveis, como alvenaria, metal ou escavados em rocha, tá? Concreto armado. E aí a gente tem alguns exemplos aqui em Campo Grande, em que a gente tem forma retangular. Por exemplo, a gente tem aqui em Campo Grande um exemplo, né, em que a gente começa a trapezoidal e vai retangular, que é o caso do córrego da 31 de março, lá da Fernando Corrêa da Costa, tá? Ele vem trapezoidal e quando ele passa a ficar debaixo do solo, ele vira duas galerias pré-moldadas, então ele passa a ser retangular, tá? Forma triangular são empregadas em seções pequenas, como valetas, margens e estradas. Turma, quando vocês estudam ou definem o escoamento, drenagem de estradas, as suas valetas, tá, que ficam na lateral da estrada, devem ser tratados como canais. Tá? Eles são canais triangulares. Se vocês lembrarem ou prestarem atenção até nas ruas ou nas próprias autoestradas, quando vocês vão viajar, vocês percebem que há uma valeta ali, certo? Então, nessa valeta é que vai correr a minha água, tá? Então, é um canal pré-moldado, tá? Um canal feito, construído em estrada, pode ser pré-moldado ou não, desculpa, mas é a forma mais comum que a gente vê. Se vocês olharem bem para essa estrada, vocês vão ver isso, tá? Seção circular é de uso comum em redes de esgoto nos bueiros, tá? Ou não só esgotos, mas também para as redes de drenagem, tá? São aqueles famosos tubos de concreto redondos que vocês veem quando vocês estão vendo uma nova obra que estão construindo o esgoto ou a drenagem, que vocês veem aqueles tubos de concreto que ficam na rua até serem enterrados debaixo do solo. Aquilo lá são os tubos redondos, tá? E seções parabólicas a gente usa para cálculos de aproximação de seções de cursos naturais de pequeno porte que a gente não tenha condições plausíveis de ir lá e fazer uma coleta decente, ou para facilitar os cálculos, tá? Então essa, mais ou menos, é a colocação. Muito bem. O raio hidráulico, vocês já estão acostumados, já ouviram falar, é a dimensão característica dos cálculos do número de Reynolds, tá? E aí, para canais livres, tá? Ou escoamento livre, canais abertos, muda um pouco aquele conceito que a gente tem de hidráulica sob pressão, né? Vocês lembram como que a gente separava escoamento laminar, transição turbulento em tubulação sob pressão? Podem falar, turma. Vocês lembram? Qual era a taxa de escoamento laminar, transição e turbulento para escoamento sob pressão? Não estou acreditando que vocês não lembram mais. Vamos lá, quero que vocês me respondam essa, hein?
Vai, turma, responde. Vamos ver aqui se alguém aqui já acertou. Não lembro. Gostei dessa, Amanda. Pelo menos isso, tá? Me responda. Isso, tá? Vocês, olha, tem hora que eu falo que vocês são tranqueira e é verdade. Vamos lá, turma. Só para a gente lembrar. A gente tem vários pesquisadores, né? Cada um dá um valor, mas quando a gente fala de escoamento sob pressão, esses valores aqui mudam um pouquinho, tá? Esses valores aqui, deixa eu pegar aqui, mudam um pouco. O primeiro valor, peraí, primeiro valor que a gente vai, oh meu Deus do céu, hoje está difícil aqui. 2.100, 2.500, tá? Então aqui fica em 2.000. Aqui maior que 4.000. E aqui entre 2.000 e 4.000. Mas se eu não me engano não são bem esses números, eu tenho que dar uma olhada lá, tá? Mas mais ou menos esses são os limites. Então há uma variação bem grande no que a gente leva em consideração como os valores de Reynolds para canais, tá? No caso de canais, turma, no caso de canais, a gente passa a ter outros valores, tá? Então, regime laminar em canais, o Reynolds é menor que 500, transição 500 e 2.000, turbulento maior que 2.000, tá? Então, esses aqui são os novos valores que vocês vão avaliar quando a gente fala de hidráulica em canais abertos, tá? Outro elemento adimensional que a gente usa muito, tá? Mas muito mesmo, em hidráulica de canais, é o número de Froude, tá? Por que a gente usa o número de Froude? Qual que é a relação? Primeiro aqui a gente tem que o Froude é a velocidade sobre a gravidade, a raiz da gravidade vezes a altura da linha d'água, tá? O que ele está expressando aqui é a raiz quadrada da relação existente entre as forças de inércia e de gravidade. A vantagem do Froude é ele dizer, deixa eu achar aqui para vocês, vou rapidinho ir lá achar aqui para vocês o valor de Froude, tá? E a gente volta. Então, o Froude é o que vai servir para a gente definir relações de mudança de escoamento, tá? Então, essa é a grande vantagem do Froude. Então, depois a gente fala mais detalhadamente sobre ele, tá? Então, a gente trabalha com Reynolds para saber que tipo de escoamento que é, e o Froude é o que nos diz mais ou menos o estado, tá? Então, vamos lá. O tipo de escoamento que a gente tem quanto ao tempo dos canais, a gente tem permanente uniforme, quando a velocidade média, a profundidade e a vazão são constantes. Permanentemente variado, gradual ou brusco, seção e velocidade média variáveis com espaço. E não permanente é quando a vazão é variável, seção e velocidade média são variáveis com espaço e tempo, tá? Então, esses são os tipos de escoamento que a gente tem. Ok? Depois, quanto à trajetória das partículas dentro do escoamento, eu tenho ele laminar ou turbulento. Aqui, a gente vai definir ele por Reynolds,
certo? Então, essa é a vantagem. E quanto às linhas de corrente, se paralelo ou não paralelo. Ok? Muito bem. O que eu tenho aqui com relação à classificação dos meus escoamentos em relação ao tempo. Tá? Essa é a partezinha um pouquinho chata de hidráulica de canais, porque vocês vão ter que fazer algumas definições ou definir algumas classificações de escoamento, que isso daqui é importante depois para vocês fazerem dimensionamentos. Tá? Então, permanente estacionário é quando as grandezas, velocidade, pressão, massa específica ficam constantes no decorrer do tempo. Tá? Ou seja, a derivada de velocidade, pressão, de pressão de massa específica não muda com o meu escoamento. Tá? Não permanente ou transitório é quando exatamente as três questões vão, as três grandezas físicas, elas variam de acordo com o tempo, tá? Ou num determinado tempo do meu escoamento. E aqui a gente tem um exemplo, tá? Aqui eu tenho um canal. Eu tenho um canal que é idêntico, ou seja, minha declividade não muda, tá? As duas alturas aqui são iguais, tá? H1 é igual a H2. A velocidade nesse ponto é igual à velocidade nesse ponto, e a vazão é igual nos dois pontos, e as declividades, ou seja, tanto de linha d'água, tá, como a declividade de fundo também são iguais. Então, isso aqui é um escoamento permanente uniforme. Já esse exemplo aqui, em que eu tenho uma variação da minha seção, vocês podem ver aqui uma variação da minha seção de montante e de jusante, e que eu tenho variações de declividade aqui, eu passo a ter que a vazão dos dois pontos é igual, certo? Porém, as alturas da linha d'água, as velocidades e as declividades de fundo e de linha d'água são variáveis. Então, a gente chama esse de escoamento permanente variável. Tá? Muito bem. Então, quando a gente escoa, ou a água escoa por um canal, numa seção constante, ele pode ser classificado como permanente uniforme. Se escoa por um canal com a seção molhada é constante, com carga crescente ou decrescente, ou seja, eu tenho uma inclinação maior ou menor, tá? E essa inclinação aumenta a minha carga, aumenta o meu escoamento, ou a entrada de algum líquido, a gente tem ela como não permanente e uniforme. Quando a água escoa por um canal de seção crescente com carga constante, é permanente e não uniforme. E através de um canal de seção reta, com seção molhada constante, mesma declividade, mesma rugosidade, o escoamento é permanente e uniforme. Ou seja, aqui são várias questões e várias exemplificações de classificação dos escoamentos. Tá? Em relação ao espaço e ao tempo, a gente diz que é uniforme quando a velocidade for constante em qualquer ponto ao longo do nosso canal. Ou seja, a gente vai olhar nosso canal e a velocidade não muda ao longo do canal. Tá? A gente diz que ele é não uniforme ou um escoamento variado quando a nossa velocidade muda ao longo do canal. Tá? Então, a velocidade é um dos fatores que mostram se ela é uniforme ou não uniforme. Tá? E o regime de escoamento crítico é quando o meu FROD for igual a 1. Pronto, agora vocês já começaram a entender aonde que eu começo a trabalhar e para que serve o FROD. Então, quando o FROD for igual a 1, eu estou com escoamento crítico. Tá? Para algumas... como fala? Alguns dimensionamentos, ou que eu preciso construir um canal, ou que eu preciso definir um design de um canal para depois medir velocidade ou coisa parecida, medir vazão, eu preciso que ele esteja num regime crítico, tá? Principalmente quando a gente está trabalhando lá com medidor de calha, tipo calha baixa, né? Então, o que acontece? Nesses casos,
eu preciso, no meu dimensionamento, forçar que meu canal fique com Frode igual a 1. Tá? Então, essa já é uma boa resposta. Outra coisa é quando eu estou analisando um escoamento e meu Frode dá igual a 1, automaticamente eu sei que a profundidade de escoamento está igual à profundidade crítica. Tá? E aí eu posso dizer que o escoamento é regime uniforme crítico. E a gente também pode afirmar que a velocidade é igual à velocidade crítica, a declividade é igual à declividade crítica, tá? Do nosso canal. Então, essas são algumas vantagens de você saber do Frode. Tá? Se eu estou no regime de escoamento supercrítico ou torrencial, ou também chamado de rápido, tá? É toda vez que o meu Frode for maior que 1. Então, olha que vantagem. Eu já sei se eu estou com escoamento supercrítico ou torrencial se meu Frode der maior que 1. E nesse caso, o escoamento é menor que o crítico, ou seja, eu tenho um valor de crítico e o escoamento é menor, tá? Sendo a minha velocidade maior que a velocidade crítica, a minha declividade maior que a declividade crítica. Já no caso de um regime de escoamento fluvial ou subcrítico, ou lento, ou também chamado de tranquilo, meu Frode é menor do que 1, a altura da linha d'água é maior que a altura crítica, e as minhas velocidades passam a ser menor que a crítica, as declividades menores que a crítica. Tá? Então, essa aí são algumas coisas que, quando vocês forem mexer com dimensionamento de canais, fazem parte daquela famosa tabelinha que você deixa num canto na hora de você fazer uma análise ou classificar o seu escoamento. Tá? Serve como uma cola para vocês, um lembrete, né? Porque cola fica feio, um lembrete para o que é, qual a relação do Frode com a classificação do escoamento. Tá? Então, subcrítico ou fluvial, Frode menor que 1. Supercrítico ou torrencial, Frode maior que 1. Escoamento crítico, Frode igual a 1. Tá? E aí a gente começa a ter aqui uma visualização do escoamento ao longo de um canal em vários tempos. Tá? Imagine que eu tenho um canal aqui e no meio do meu canal eu tenho uma barragenzinha, tá? Uma barragem aqui que vai elevar o nível d'água, tá? Então eu tenho, durante um bom momento, um regime uniforme. De repente eu passo a ter um gradualmente variado lento, tá? Que é o meu remanso. Um bruscamente variado rápido aqui, tá? Que é aqui de cima da crista até a descida. Depois, um gradualmente variado de novo rápido, tá? Um bruscamente variado aqui que causa um que a gente chama de ressalto hidráulico, tá? Esses bandos de redemoinho aqui, ou de desprendimento de água, tá? É o ressalto hidráulico. E depois volta a ficar uniforme. Então, isso daqui é o escoamento ao longo de um canal, tá? Olhando aqui por um outro exemplo, eu tenho um rio que chega aqui, eu tenho uma barreira, que é uma barreira sólida, ou um morro, alguma coisa, e depois foi construído pelo homem aqui um canalzinho com uma barragenzinha, tá? Ou seja, eu tenho o nível da água, aqui a minha altura vai variando, então eu tenho um não uniforme acelerado, porque acelera a minha velocidade. Aqui eu tenho escoamento uniforme, porque minha altura passa a ser constante nesse trecho. Depois eu volto a ter um escoamento variado brusco, o ressalto hidráulico e, novamente, o remanso. Tá? Aqui são apenas as classificações dos nossos escoamentos. Tá? Aonde que essas mudanças de escoamento ocorrem? Mudança de declividade, variação de seção transversal, eventuais obstáculos no escoamento. Isso daqui, quando vocês dimensionam, estão calculando um regime de escoamento, um canal, e vocês percebem que vocês têm lá várias seções que vão te passando as informações e você vai calculando por várias seções. Chega, de repente, de uma seção para outra, muda o seu escoamento. Opa, mesmo você não conhecendo a região, não tendo acesso ao canal, você sabe automaticamente que houve uma mudança, ou de declividade, de seção transversal, ou de escoamento.
Ou, se você precisa mudar o seu regime de escoamento num canal que você está dimensionando, automaticamente você também sabe que você tem que mudar a declividade, variar a seção transversal ou colocar algum obstáculo no seu escoamento. Tá? A profundidade normal é a profundidade do escoamento uniforme. E aí a gente tem, né, o trecho AC, escoamento variado acelerado, ou seja, eu não sei se eu coloco aqui o desenho, não, infelizmente há uma falha minha. No trecho AC, ou seja, nesse pedaço aqui, ou seja, daqui a aqui há uma mudança na minha altura, então eu tenho ele um escoamento acelerado. Depois, no trecho BC, ocorre uma aceleração, já que a componente é gravitacional, tá? E o aumento da velocidade acompanha o aumento de resistência de escoamento até ele ficar igual. E a partir daqui, do C até o D, passa a ser constante, tá? Como é que está estabelecido, uniforme, ok? Esse pedacinho aqui. No trecho D, o escoamento variado bruscamente, depois volta de novo a ter uma mudança, ou seja, uma desaceleração, já que eu diminuo minha declividade e automaticamente eu tenho a formação do remanso para passar por cima do obstáculo, tá? Que é esse pedacinho aqui, do DE. Certo? Turma, só para lembrar igual ontem, escrevam no chat aqui do nosso meeting o nome de vocês, tá? Pelo menos o primeiro e segundo nome, como forma de eu marcar a presença para vocês depois, tá? Porque a gente precisa fazer, porque infelizmente tem alunos que não estão participando, mas também não estão querendo participar, tá? A gente passa as informações, as conexões, e eu às vezes mando e-mail perguntando por que não apareceu na aula, o que aconteceu e tal, e nem me responde, nem e-mail, nem o WhatsApp, né? Porque sabem que eu vou dar uma bronca. Então é só para eu poder ter como depois, né, quando eu termino de fazer a gravação, depois de umas 4, 5 horas a gravação chega para mim junto com um log de todas as conversas que a gente tem, tá? E aí eu tenho como saber quem é que veio e quem não veio, ou quem assistiu, porque tem gente que também está ligando o sistema, está conectando e saindo, tá? Porque ontem eu falei acho que umas 4, 5 vezes sobre isso, a gente tinha umas 20 alunos conectados e mandaram para mim 13 ou 14 nomes, tá? Então aí a gente já percebe que tem muita gente aí dando uma desperta, liga a conexão e sai e sai, tá? Infelizmente não é assim, turma. Todo mundo está passando pelo mesmo barco, pela mesma dificuldade. Então, se está todo mundo passando pelo mesmo barco, mesma dificuldade, né? Acontece isso. Caio, não tem problema, tá? Você só coloca o seu nome, tá? Isso não é... Ah, tá, Maiara, você está usando o e-mail do Caio, é isso? Por isso que está entrando Caio Vinícius Pereira. Tá, entendi, Maiara. Sem problema, tá? Mas é só para a gente ter essas conversas, porque é tão difícil para mim preparar essas aulas para vocês, tá? A gente tem que converter tudo, fazer, aprender, trabalhar com videoaula. Eu tive que comprar uns equipamentos para poder melhorar as aulas para vocês, tá? Para poder ficar mais audível. Ainda não pensei em trocar de câmera, mas ainda já vou começar a fazer isso também, dependendo do quanto tempo que a gente ficar de quarentena. E aí a gente se esforça por vocês e a gente vê alguns alunos não querendo se esforçar, e aí a gente acaba ficando meio chateado, tá? Então é sempre assim, toda vez que a gente começar uma aula, podem colocar o nome de vocês, porque depois, como eu recebo o chat todo, aí eu dou uma olhada nele, tá ok? Continuando aqui. Falar da distribuição de velocidade. Essa determinação só é possível via experimental. O que isso quer dizer? Quando a gente tem um canal e a gente está avaliando, procurando as velocidades neles, só medindo, tá? Ele fala que via experimental porque só medindo que eu vou conseguir. Isso daqui é uma média, tá? Da dispersão das isolíneas de velocidade no canal triangular e no canal trapezoidal.
Vocês percebem aqui, tá? Que há a maior velocidade está sempre aqui nessa porção da água, né? Uns 40%, mais ou menos, 25%, 40%, uns 30%, 40%, uns 20%, 40%, dependendo do canal, tá? É que está a nossa maior velocidade, assim como o triangular. No trapezoidal. O 60%, aquela vez que a gente falou, né, 60%, é a velocidade média, está 60% da altura da linha d'água, tá? Mas a grande está aqui, tá? Assim como em um canal, num corpo hídrico qualquer, vocês percebem que além dele estar, a velocidade máxima está próximo do meio, tá? Num canal qualquer, ele está também um pouquinho aqui, a 20% mais ou menos, da linha d'água, tá? Para baixo, tá? Então, essa aqui é uma questão que a gente tem que levar em consideração, tá? Canais naturais, olha só, fica muito mais difícil de eu definir aonde que está a maior velocidade. Vocês percebem que as isolíneas aqui não respeitam o padrão? Tá? Você tem uma ideia? A maior velocidade neste canal aqui foi feito com molinete fluviométrico e depois com as diversas medições de vazão, foi feita à mão depois as isolíneas de igual velocidade. Olha onde está a maior velocidade, turma. Essa porçãozinha aqui em cima. Tá? Então a gente tem que... É por isso que ele fala que em canais só experimentais. Esses aqui, por uma questão geométrica, acaba-se tendo uma visão aproximada, tá? De onde estariam as vazões, as velocidades, os pontos de maior velocidade, ok? Então, a não uniformidade na distribuição de velocidade traz para a gente o conceito de velocidade média na seção de interesse. Tá? Então, por não ter essa uniformidade, a gente sempre vai trabalhar com velocidade média. Eu não vou trabalhar com outra coisa que não a velocidade média. Exatamente porque eu não consigo determinar. Tá? Melhor, eu consigo determinar, mas numa seção de controle. Se eu estou dimensionando um canal, pensem comigo que eu vou estar com várias seções, eu vou estar desenhando, construindo um canal. E aí eu não vou ter realmente essa capacidade de avaliar ele todo ao longo dele inteiro. Então eu trabalho sempre com velocidade média. A velocidade máxima de uma vertical numa seção transversal está entre 5% e 25% da minha coluna d'água. Tá? Vocês viram ali que houve essa variação, no rio natural estava bem lá perto do topo, e em outros um pouco mais embaixo. Por outro lado, o valor da velocidade média, tá, normalmente está entre 20% e 80%. Tá? Por isso que em alguns casos a gente trabalha com essa equação, tá? Que a velocidade média é a velocidade no 0,2 mais a velocidade de 0,8 dividido por 2. Tá? Ok? E aqui, ó, a distribuição longitudinal de velocidade, então vocês percebem que há a curva, né? Isso aqui, a gente está dizendo, isso aqui é o teórico, tá, turma? Na teoria ficaria assim, não há uma certeza. Então aqui a gente tem a velocidade máxima, aqui a velocidade média, tá? Dentro de um canal. Ok? Então aqui, para vocês terem uma ideia, num canal retangular, a minha velocidade máxima está mais próxima da superfície, ok? E num canal retangular estreito, ela já está lá a 0,8, né? Imagine aqui, eu estou aqui próximo da superfície e eu já estou um pouco mais abaixo aqui da superfície, tá? A 20 algum por cento da superfície. Enquanto aqui eu estou quase na superfície. Tá ok? Muito bem. Isso aqui é uma outra tabelinha, são outras tabelinhas que para vocês serão muito importantes, tá? Por que elas são importantes? Qual a vantagem dessas tabelinhas? A vantagem dessas tabelinhas
é exatamente na hora de vocês dimensionarem, tá? Eu vou construir um canal, de terra, e eu preciso saber qual que é os limites que eu tenho na hora da construção. Por exemplo, eu vou construir um canal de terra que vai carregar areia fina e eu não quero... não, por exemplo, eu vou construir um canal de esgoto, tá? Um tubo coletor de esgoto, correto? E eu não posso ter deposição de matéria em suspensão. Por quê? Imagine vocês, se vou depositando, o tempo eu vou entupindo o meu canal de esgoto, tá? E se eu entupir o canal de esgoto, vai chegar uma hora que, infelizmente, vai ter uma catástrofe, vai voar esgoto para tudo quanto é lado e a gente vai ter que ir lá limpar, né? E acho que ninguém aqui tem a real vontade ou alegria de fazer isso. Então, essas aqui são algumas velocidades, ou seja, se eu estou trabalhando com esgoto, a velocidade mínima para deposição é 0,60, ou seja, eu vou ter que adotar uma declividade para o meu canal de esgoto, tá? Simplesmente, de tal forma, melhor dizendo, que a velocidade mínima no meu canal, com aquela quantidade de esgoto que corre, não seja inferior a 0,60. Se for inferior a 0,60, vai começar a sedimentar, vai começar a ter incrustação no fundo do canal de esgoto e ele vai entupir. Do mesmo modo, para eu evitar erosão, se eu for fazer um canal, vocês foram chamados para dimensionar um canal de irrigação numa fazenda e lá é muito arenosa. Qual que é a velocidade superior? Eu não posso, se o dono da fazenda falar, não, eu só vou cortar na areia, não vou, se eu vou fazer um canal num solo arenoso, não vou meter concreto, não vou pôr tubulação, então já avisa ele, ó, então o máximo que eu vou poder pôr aqui é velocidade de 0,30 metros por segundo. Se isso não estiver atendendo o senhor, alguma coisa a gente vai ter que mudar no material das paredes do seu canal, tá? Exatamente para poder evitar erosão, ok? Aqui a gente tem outros limites de velocidade, mas para evitar erosão de parede, baseando-se no tipo de prática, ou seja, se é um canal de navegação, canal industrial, aqueduto, coletor emissário de esgoto, então aqui a gente passa a ter alguns limites comuns de velocidade para impedir erosão, e as declividades médias ou declividades práticas que a gente trabalha em metro sobre metro para alguns canais. Para que serve essas declividades? Vocês já vão começar a fazer um canal, se ele for um canal de navegação, industrial, irrigação, pequena irrigação, grande irrigação, ou um aqueduto de água potável, essas declividades são as que você vai começar a usar na hora que você for iniciar o seu dimensionamento. Porque às vezes a gente faz um pré-dimensionamento, vê que não está bom e dá uma melhorada. Tá? Isso na engenharia civil acontece isso praticamente em todas as áreas. Se eu vou pré-dimensionar um concreto, uma armadura, eu faço um pré-dimensionamento, vejo se ele passa nas minhas constantes ou nas minhas restrições. Passou na restrição, beleza, não passou na restrição, eu automaticamente já mudo, né, o material ou as variáveis. E nesse caso aqui, essas são as declividades que vocês podem começar a usar, tá? Para dimensionamento de alguns canais de acordo com a sua utilização. Tá? Voltando para os escoamentos. Para o escoamento, regime fluvial permanente e uniforme, a profundidade da água, a área da seção transversal, a distribuição das velocidades em todas as seções devem ser invariáveis, ou seja,
Se você deseja um regime fluvial permanente uniforme, isso daqui tem que ser mantido. A linha de energia, a linha do perfil da superfície livre do líquido e o fundo do canal também devem ser paralelas entre si. Tá? Então, esse é um escoamento em regime fluvial permanente. E aqui a gente tem, tá, as diferenças de cota, altura de linha água, ou seja, YA tem que ser igual a YB, mas a energia aqui em A não é a mesma energia em B, porque eu ainda tenho a gravidade trabalhando aqui e eu tenho esse B aqui, que é a nossa cota de cada um. Tá? Então, se a gente pegar a equação de Bernoulli, a gente acaba tendo essa equação. Já que as velocidades são iguais, as alturas são iguais, eu sei que a diferença, ou seja, eu acabo cortando grande parte disso aqui, eu sei que as diferenças de cotas serão o nosso ΔH, a nossa perda de carga. Vocês lembram aqui, ó? Aonde que ela está aqui, ó? Perda de carga, ou seja, de ponto A ao ponto B eu tenho uma perda de carga. Certo? Não é apenas no sistema tubulação sob pressão que a gente tem perda de carga. A gente também tem perda de carga em canais, tá? Causada exclusivamente pelo quê? Vamos lá, quero que vocês falem. O que causa perda de carga em escoamento sobre canais? Quero que vocês me falem. Pode abrir o microfone e falar. Vocês estão com vergonha ou não estão conseguindo abrir o microfone para falar para mim? Vamos ser sinceros, vai. Para eu saber se o sistema não está tendo latência, vocês não estão percebendo o que eu estou falando. Declividade? Não. Exatamente, declividade. Não, também não, na casaco. Não é barragem nem as curvas. Vamos pensar comigo. Não, a declividade até me dá energia. Tá? Dependendo da minha declividade, eu estou dando mais energia para o meu canal. Vamos lá. O que muda num canal, turma? O material. O material das minhas paredes. E cada canal tem um material e cada material tem o quê? Uma rugosidade. Então, o que causa a perda de carga em um canal é a rugosidade. Ela é a principal causadora da perda de carga, é a rugosidade. Tá? Lembrando lá dos princípios de fenômeno de transporte, tá? A rugosidade embate as partículas da água que geram turbilhonamento e que esse turbilhonamento gera uma perda de energia. Pum, tá aí. Daí que vem as nossas perdas de carga. Entenderam? Beleza, turma? Vamos continuar. Muito bem. A gente pode escrever que a carga total de um determinado canal é o Z mais Y, que multiplica a velocidade ao quadrado sobre 2G. Vamos voltar lá, quem que é o Y? Ó, Z mais Y, tá? É a carga aqui, ó, V mais Y sobre 2G, tá? Se a gente levar o fundo do canal como ponto de referência, a carga na minha seção passa a ser a altura da linha d'água, que multiplica velocidade ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade. Ou seja, a carga específica, ou energia específica do meu canal, em um determinado ponto, é a carga hidráulica que ele tem, mais a velocidade naquele ponto ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade, ou carga cinética também. A gente pode chamar isso aqui de carga cinética. A perda de carga unitária no meu canal já é a minha perda de carga já calculada dividido por L, ou seja, minha perda de carga unitária é a diferença de cota dividido por L, é o nosso I, tá? Então, essa é a minha perda de carga aqui, meu ΔH, é a diferença de cota de A menos B, tá? A gente fala A menos B, mas a gente sempre procura, tá? Do maior para o menor, tá? No maior menos o menor. Dividido pelo comprimento. Aí eu vou ter aqui uma perda de carga unitária, tá? A energia dissipada pelo atrito é compensada pela energia liberada pelo abaixamento da cota, ou seja, a perda de carga aqui poderia ser muito maior
se o meu canal aqui não fosse inclinado, tá, turma? É isso aí que ele quer dizer aqui nesse texto. Lembra quando eu perguntei para vocês, o que causa a perda de carga? Declividade e tal. Não é declividade. A declividade ela até ajuda. Tá? Quem causa a perda de carga é o atrito, é a nossa rugosidade no canal. Tá? Então aqui a gente tem um plano de carga efetivo, tá? PCE, é esse plano aqui. Então o plano de carga efetivo nada mais é que um plano horizontal paralelo ao plano horizontal de referência, tá? Que aí quando você passa ele por um ponto e depois paralelo, todos os outros pontos na sequência terão as suas perdas de carga em cada seção, tá? Aqui, perda de carga em seção 1, seção 2 e assim por diante. Tá? Energia potencial por unidade de peso de fluido é a linha de fundo do canal, tá? Ou a nossa cota. Energia de pressão por unidade de peso de fluido, ou seja, o H é o P sobre o gama da água. Tá? No caso, a gente sempre vai estar trabalhando com água. Velocidade média, vazão sobre área. Energia cinética por unidade de peso de fluido é aquele V ao quadrado sobre 2G. Tá? A altura que define a linha piezométrica ou linha de gradiente hidráulico, tá? Que essa aqui, linha piezométrica ou linha de gradiente hidráulico, tá? É o Z mais o H. Então, a linha piezométrica, que também casa com a linha de superfície livre, tá? São essas, é a somatória da minha cota mais a linha d'água, tá? Quem entrou agora na aula, e eu não ouviu falar antes, todo mundo que está assistindo minha aula, favor digitar no chat o nome completo, tá? Para depois eu lançar a presença, só para deixar avisado. A inclinação da linha piezométrica vai ser o nosso gradiente hidráulico. Em qualquer seção transversal, a carga total, tá? Ou energia total por unidade de peso fluido, tá? Que é essa nossa LE aqui, vai ser sempre, nosso H é Z cota mais altura mais alfa V ao quadrado sobre 2G. Esse alfa é o ângulo que está aqui, tá? Mas que no final é a nossa perda de carga, né? Ou carga específica, ok? E aí a perda de carga entre um ponto nada mais é que pegar as cargas específicas num ponto 1 e num ponto 2 e fazer a subtração, a gente tem a perda de carga naquele pedaço, tá? Naquele espaço. O escoamento fluvial permanente uniforme, ele só ocorre em canais prismáticos de grande comprimento. Ponto. Essa já é uma boa trama para vocês responderem algumas dúvidas. Eu consigo ter um regime fluvial permanente uniforme num canal natural? Não. Não vou conseguir. Tá? Existem várias mudanças do canal, uniformidades no nosso canal, que não garantem que ele seja que ele tenha um regime fluvial permanente uniforme. Tá? Ele só vai ocorrer em canais prismáticos de grande comprimento. Ou seja, canais que apresentam a mesma seção transversal, a mesma declividade de fundo ao longo do seu comprimento, além de rugosidade das paredes, ou seja, ainda cai para canais prismáticos de grande comprimento construído, que é aquele que eu consigo garantir mesma rugosidade de parede ao longo dele. Tá? E nesse caso, superfície da água, a linha de energia e o fundo de canal terão a mesma declividade. Tá? Quando a declividade é forte, ou seja, a minha declividade maior que a crítica, o escoamento permanente uniforme supercrítico só é atingido após passar um trecho de zona de transição, onde ele não é uniforme ou ele é considerado variado.
E esse comprimento dependerá principalmente das resistências oferecidas ao escoamento. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho uma represa, há uma zona de transição, e aí eu tenho um permanente uniforme supercrítico, porque eu primeiro tenho uma zona de transição, que é aonde eu vou ter esses dois aqui, ó, as duas linhas paralelas, ou seja, a linha d'água e a linha do fundo do meu canal estão paralelas. Então, só depois que ele passa a ficar paralelo que eu saio da zona de transição e eu posso ter um permanente uniforme supercrítico, porque, na verdade, ele é supercrítico porque minha declividade é maior que a declividade crítica. Tá? E o Y normal, ou seja, o YN, ou a altura da linha d'água naquele ponto, é menor que a altura da linha d'água crítica. Tá? Isso também é uma das condições. Quando a declividade é fraca, o escoamento permanente uniforme subcrítico é atingido logo após a seção. Havendo queda na extremidade final, ele deixa de ser uniforme, passando a ser não uniforme ou variado, tá? Que é esse caso aqui. Tá? Voltamos lá, ó. Quando a declividade é fraca, o escoamento permanente uniforme subcrítico é atingido. Ok? Que é o que acontece aqui no início da nossa represa, onde o nosso Y normal é maior que Y crítico. Ok? Muito bem. Casos em que a declividade é crítica, o escoamento se realiza em regime permanente uniforme crítico em toda a sua extensão. Ele é instável e dificilmente ocorre em canais prismáticos, ou seja, esse tipo de escoamento aqui raramente ocorre. Pode ocorrer em trechos de seções de canais projetados especificamente para determinados fins de medição de vazão, ou seja, na verdade, a gente faz isso daqui, o escoamento se realiza em regime permanente uniforme crítico, tá? Quando a gente deixa ele como crítica, quando a gente quer medir vazão, tá? Isso daqui, a gente tem esse caso aqui, é muito comum, tá? Quando o Y normal, ou seja, o Y medido é igual ao Y crítico, aquele caso dos nossos canais prismáticos, dos nossos medidores, as nossas caras partial, tá? É um exemplo, a gente quer que ele esteja crítico para poder fazer a medição. Tá? Uma outra coisa que acontece é que, pela ação da gravidade, a gente tem duas coisas. Se ele tem o nosso canal tem deixa eu voltar lá no canal. O nosso canal ele tem um determinado comprimento. A gente vai aumentando a energia, porque eu estou tendo uma declividade, mas ao mesmo tempo eu vou aumentando a rugosidade, ou seja, o contato desse líquido com vários pontos rugosos aqui ao longo. Então, o que acontece? Esse ganho de aceleração que eu tenho, aliado com esse aumento da minha rugosidade, ou seja, aumento de perda de carga ao longo do meu canal, vão facilitando ou vão direcionando para que eu tenha um equilíbrio das forças, tá? E aí a gente tem um escoamento uniforme. Então, na verdade, ele tem um período que ele não está uniforme, mas essa guerra de braço aí entre o aumento da velocidade e da energia dada pela diferença de cota, pela gravidade, é consumida pelo aumento, né, do atrito ao longo do meu canal. Tá? E aí, toda vez que ele tem uma queda ou mudança de seção, ele sai do variado, do uniforme e passa para o não uniforme. Então, a grande verdade é, eu tenho um canal na mudança de seção ou na mudança de declividade, eu vinha totalmente uniforme, eu deixo de ser uniforme e passo a ser variado nesse período. À medida que ele se mantém aquela mudança durante um longo tempo,
a queda de braço entre rugosidade, escoamento e a gravidade vão se equalizando até ele voltar a ser, de novo, uniforme. Teve uma nova mudança de declividade ou de formato de seção, voltamos a ter um escoamento não variado, tá? um escoamento não uniforme, tá? Um escoamento variado, e na sequência, à medida que vai se estendendo o comprimento, ele volta de novo a ser uniforme. Tá? Algumas equações que a gente trabalha com dimensionamento de canais em regime permanente uniforme, ou seja, a gente vai trabalhar muito com eles, são a equação de Chess, tá? Feita em desenvolvida em 1975 pelo Lou Chess, é onde a velocidade é um coeficiente de Chess que multiplica a raiz do raio hidráulico vezes a declividade. A equação de Bazin, de 1897, o que Bazin faz é pegar o coeficiente de Chess e dar uma calibrada com um coeficiente de Bazin. Tá? E aí o coeficiente de Chess passa a ser um valor 87 vezes a raiz do raio hidráulico sobre o coeficiente de Bazin mais a raiz do raio hidráulico. E aqui a gente tem alguns valores do coeficiente de Bazin, para ser usado na fórmula de Bazin, para as naturezas das paredes. E olha que legal, ou que triste. Vocês percebem que o estado da parede muda o valor. Como é que você define esse estado? Tá? Isso aqui passa a ser o porquê a hidráulica de canais é uma hidráulica quase que de teste, né? Ou de ajuste. Então, imaginem comigo, eu tenho um canal lá de cimento liso e eu vou ter que decidir se ele está perfeito, bom, regular ou mal. Tá? E entre o bom e mal, há uma diferença de o dobro de rugosidade entre um e outro. Agora, qual é a relação que eu posso dizer que é bom, perfeito, regular ou mal? Só com o tempo de trabalho, mexendo com dimensionamento, é que vocês vão pegando a tarimba. Até porque vocês vão, na hora de calcular, vocês têm o valor de velocidade, você percebe que a velocidade está menor, então, na verdade, não é bom, é regular. Aí vocês vão, com o tempo, acostumando o olho ou a percepção de engenheiro para o que é bom, perfeito, bom, regular ou mal. Tá? Infelizmente, na hidráulica, esse é um dos grandes fatores prejudiciais na hora de fazer esses dimensionamentos, que passa a ser uma coisa meio de definição na hora do cálculo. Tá? Para Bazin, então aqui eu tenho também a mesma condição, tá? De acordo com a natureza das paredes. Agora, para canais de pequenas dimensões e diâmetro hidráulico de até 1 metro, tá? Principalmente quando a gente está falando de irrigação ou coisa parecida, aí eu começo a ter um coeficiente de Bazin mais simplificado, até porque quando a gente está falando aqui em canais de pequena dimensão de diâmetro hidráulico, a gente vai estar construindo, então a gente vai trabalhar sempre da melhor forma possível, ou seja, a natureza vai estar sempre muito próxima do melhor possível da construção. Tá? Aí Manning, né, começou a modificar também as equações. Então, para ele, o C, né, lá de Chess, passou a ser o raio hidráulico sobre 1/6 dividido por um coeficiente que era o coeficiente dele. Quando ele aplicou isso na equação, a gente passou a ter uma equação muito maior, tá? Que é muito utilizada para dimensionamento de canais, em que a razão é a área da seção em metros quadrados vezes a velocidade da vazão, tá? Ou, no caso, é a área sobre o coeficiente de Manning, esse valorzinho N, tá? Que é tabelado também, vezes o raio hidráulico elevado a 2/3, vezes a declividade elevado a meio.
E esses aqui são os coeficientes de Manning, que também trabalham com perfeito, bom, regular e mal. Certo? Então, a gente ainda acaba trabalhando com esse conceito aqui, que é muito volátil para o tipo de material. Ok? Aqui alguns outros tipos de valores do coeficiente de Manning para a natureza de paredes. E, neste caso aqui, são os mais utilizados quando a gente vai dimensionar, porque eu levo em consideração que é a melhor condição possível. Tá? Ou seja, na construção, então, eu passo a ter só um valor de Manning, tá? E não uma variação. Ok? Esses coeficientes C, N e gama são grandezas dimensionais, dependendo dos seus valores numéricos e do sistema de unidade adotado. Aí a gente tem que olhar lá como que eles foram. O coeficiente de Manning, quando aplicado em condutos livres, traduz as perdas de energias distribuídas e localizadas, tá, singulares e acidentais, em um determinado intervalo, podendo-se majorá-los para representar as características particulares dos locais. Tá? Todas as equações são válidas para o sistema MKGFS ou SI, tendo a vazão em metro cúbico por segundo, velocidade em metros por segundo, raio hidráulico em metro, área em metro quadrado e declividade em metro por metro. Ok? Aqui, turma, são algumas equações. Deixa eu pegar aqui a lupa. Se eu tenho um canal trapezoidal, eu tenho aqui a área molhada, o perímetro molhado, o raio hidráulico, a largura de superfície, a profundidade média. Então, são equações, tá, para determinação da área, perímetro, raio hidráulico, largura de superfície e profundidade de seções transversais usuais. E para canais circulares ainda tem mais essa equação aqui. Ok? Um outro que é utilizado também, uma outra metodologia de cálculo que também é utilizado, é a equação de Gaukler-Strickler. Tá? Ela é análoga à equação de Manning, tá? E ela é muito mais utilizada na Europa do que aqui no Brasil. Ou seja, a Europa trabalha mais com Gaukler-Strickler e nós trabalhamos mais com Manning, que é uma escola americana. Tá? Então, a velocidade é K, que é o coeficiente, tá, do Gaukler-Strickler, vezes o raio hidráulico elevado a 2/3 vezes a declividade a meio. Então, a equação de Gaukler-Strickler é AK, raio hidráulico a 2/3 e declividade elevada a meio. A vantagem do Gaukler-Strickler em relação ao Manning está nisso daqui. Se eu for no local e conseguir determinar a rugosidade absoluta da parede, eu calculo o valor do meu coeficiente de Gaukler-Strickler. Tá? Só que é claro que ele também tabelou os principais casos. Tá? Então aqui a gente tem a tabelinha. E novamente a gente passa a ter também esse problema dele variar da melhor para pior condição para todas as naturezas das paredes. Tá? A precisão dessas fórmulas é sempre menor do que a que a gente utiliza no cálculo de dimensionamento de condutos forçados. Tá? E as razões que a gente pode dizer disso é grande número de problemas com vários tipos de formas de canais, seção de molhadas diferentes, influenciando na perda de carga. Ou seja, eu não pude colocar nenhum canal no laboratório, esmiuçar ele ao máximo para poder tirar essas equações e suas devidas regularizações e ajustes de cálculo. Tá? Dificuldade em assumir o valor correto de rugosidade no fundo de canal. Então, isso aqui é uma realidade também. Tá? As fórmulas foram deduzidas de canais de pequena dimensão. Então, à medida que você diminui ele, você também
força um aumento de turbulência, tá? Mesmo, tanto que quando a gente faz redução em escala para fazer análise de tamanho reduzido, ou seja, análise de fazer experimentos em tamanho reduzido, aí tem um limite para reduzir exatamente por causa do aumento da turbulência, tá? Que vai causar, de uma certa forma, uma alteração nos resultados, na qualidade dos resultados. Agora, dentre os canais que a gente tem, os condutos livres artificiais fechados com moderada capacidade de transporte, os circulares merecem destaque, devido não só à sua grande utilização, como uma vasta gama de materiais e tecnologias. A gente tem de tudo, né? Desde concreto, aço, pré-moldado, moldado em loco, ou seja, acaba tendo para várias aplicações, principalmente drenagem e esgoto, a gente trabalha com circulares. Outras geometrias também empregadas são as retangulares e as trapezoidais, aquelas que a gente está acostumado a ver nos nossos canais, né, ao longo da cidade de Campo Grande, por exemplo. Tá? Então, velocidade e vazões máximas, a gente tem o valor máximo para a velocidade das águas num conduto circular, quando ele está parcialmente cheio, ou seja, quando o meu Y for 0,81D, eu vou estar com a minha velocidade máxima aqui. À medida que essa altura sobe, na nossa cabeça a gente fala, mas aí a gente teria mais água, mais carga, mais velocidade. Mas aí a gente tem um problema também, que a partir de uma determinada altura, eu começo não só a ter mais rugosidade, como também tenho mais turbulência por causa da água aqui em cima, começa já a desprender, a ter duas forças atuando não só aqui, como também uma força atuando no sentido para dentro do tubo. Tá? No dimensionamento conduto circular, com escoamento permanente, a gente tem essa relação como máxima do Y com D como 0,80, tá? E não se deve aproveitar acréscimo, tá? Já que se eu posso colocar no máximo, ou seja, na hora que eu estou dimensionando, no máximo deixar, ou seja, o máximo de água que estiver passando no meu tubo seja Y sobre D 0,94, ou seja, 94% do meu tubo circular ser preenchido por água. Além desse valor, turma, a gente vai ter instabilidade da superfície, a gente pode afogar a capacidade, afogar o escoamento e deixar de trabalhar de forma a garantir um bom transporte, que a gente acaba tendo muito mais turbulência no nosso sistema, ou seja, causando muito mais perda de carga do que a gente necessariamente precisa para poder efetuar aquele transporte. Tá? Isso aqui é uma tabelinha de condutos circulares, tá? Com algumas variáveis de declividade e diâmetro nas suas seções. Então, aqui a gente tem os diâmetros, tá? Aqui as velocidades. Então, de acordo com o que a água vai estar, ou seja, eu tenho aqui aonde está a minha seção, eu meço ela e eu consigo ver velocidades aqui. Então, vocês podem perceber que a partir de um determinado ponto, quando eu vou subindo, as minhas velocidades vão diminuindo. Então, não é interesse para mim trabalhar com conduto além de um determinado limite aqui, que é o limite da velocidade máxima. Ok? O importante notar é que a maior vazão que pode conseguir no conduto não é o que se obtém com o conduto funcionando completamente cheio, tá? Ou seja, a maior vazão é 0,95. Maior velocidade, 0,80. Tá? São duas coisas completamente diferentes. Ok? Se eu encher ele por completo, eu perco a capacidade de vazão, da maior vazão, porque eu acabo tendo muita turbulência, e essas turbulências vão atrapalhar a minha vazão. Tá? Então, partindo da equação de Manning e avaliando
o raio hidráulico dentro de uma meia seção, e a gente substituindo, a gente passa a ter o escoamento de meia seção, tá? Sendo esse o raio hidráulico. E aí eu tenho aqui, na substituição, que a vazão é πd ao quadrado sobre 8, multiplicamos sobre n, vezes o diâmetro sobre 4 elevado a 2/3, vezes a raiz da declividade. Ou 0,1561 sobre n, d a 8/3, raiz da declividade. Então, a equação de Menem para escoamento em meia seção de uma seção circular, a gente já tem ela até desenvolvida aqui. Ok? Então, essa aqui é a equação válida para meia seção, com a vazão a metros cúbicos por segundo. O coeficiente N é tabelado, deu o diâmetro da tubulação e a declividade. Ok? Para a seção plena, na hora que, ou seja, ele é totalmente cheio, a minha vazão é 0,312, 1 sobre N, diâmetro 8/3, raiz da declividade. Então, se a gente olhar aqui, 0,156 para 0,312, tá? Válido para a seção plena. Ok? E para escoamento parcialmente cheio, ou seja, o nosso Y não é meia seção ou acima disso, Patrícia, não se preocupe, tá? A internet de todo mundo está caindo, ok? Vocês fiquem despreocupados que eu vejo que às vezes vocês saem e voltam logo na sequência no meeting, mas é por uma questão do sistema, tá? Podem ficar descansados com isso. Então, para esse tipo de escoamento parcialmente cheio, tá? É dado por essa expressão aqui, ou seja, eu tenho aqui a área da minha seção, e aí eu começo a trabalhar com esse ângulo θ aqui, tá? Imagine que eu tenho o meio da seção, eu tenho a linha d'água, e eu tenho aqui dois vértices que vão do centro da minha seção até tocar a linha d'água. Ele cria um ângulo θ entre esses dois vértices. Melhor, desse vértice. Esse ângulo θ que é utilizado para calcular a área, o perímetro molhado e o raio hidráulico, tá? E aí a minha vazão passa a ser a equação de Menem, tá? Aplicada na minha seção, certo? Turma, eu vou dar uma parada hoje por aqui, tá? Depois a gente continua lá em seção retangular, ok? Deixa eu pegar aqui. Lá em seção retangular. E a gente finaliza na próxima aula, eu entro lá em seção retangular e já começo um pouquinho de exercícios com vocês. John, o θ não pode ser maior que 180, porque, na verdade, o que acontece? A gente vai conseguir medir. Voltando lá, rapidinho para vocês verem. Seção plena, meia seção, tá? Ou parcialmente cheios. Então, a seção plena vai estar, se esse meu ângulo fosse maior que 180 graus. Tá? Aí a gente estaria chamando de a seção cheia, que a gente já tem a seção como seção plena. Então, ele trabalha como meia, parcialmente e plena. Tá? Então, por isso que a gente não trabalha com ângulos maiores de 180 graus. A gente já tem os cálculos anteriores para isso. Respondido, John? Beleza. Então, turma, muito obrigado, tá? Por hoje, vou parar aqui hoje a aula por aqui. A gente continua depois de sessão retangular. Vou ver se eu pego alguma coisinha, já deixo alguma coisinha para vocês. E tendo algum material, eu posto lá para vocês. E aí, na próxima aula, a gente já começa, a gente termina essa parte e já começa com alguns exercícios de cálculo. Ok? Tenha um bom dia, turma, para vocês. Muito obrigado por estarem aqui.
E assim, a prova. Vamos lá. O desespero que vocês têm. Vamos lá. Vocês não receberam um exercício para entregar no dia 8, se eu não me engano? Muito bom. É a prova de vocês, tá? Tá mais calma agora, Patrícia, amor? Ou ficou mais nervosa? Não, não é para hoje, turma. Vocês não viram lá que eu mudei? Eu até coloquei um texto. Vocês não devem ter visto lá no Classroom. Tava para hoje, eu estendi para dia. Na verdade, eu estendi para o dia real da prova, tá? Lembra aquele exercício que eu passei para vocês fazerem? E até vieram perguntas depois e tudo mais? Então, aquilo ali vocês vão entregar lá no dia 8, tá? Se vocês entrarem. Vamos ver aqui. Entrarem aqui, ó. Vou pegar a turma lá. Hidráulica. Atividades. Teste de conhecimento, ó. Data de entrega. Dia 8 de abril, às 23h59. Professora, eu já entreguei, tem duas aqui que já entregaram, e eu acho que eu podia gastar mais tempo. Faz de novo, envia de novo para mim. Tá? Se for um desses dois aqui que já entregaram. Tá? Que eu não consigo ver aqui exatamente quem foi que me entregou. Tá? Aí eu só consigo ver depois que eu lanço a nota. Tá bom? Ou seja, eu faço a correção, aí eu sei quem é. Tá? Então aí eu quero, então, para o dia 8 de abril, tá? Que é semana que vem, né, turma? É semana que vem, 8 de abril, não é isso? É, semana que vem. Então fica para semana que vem a entrega do trabalho / prova. Tá? Belezinha, turma? Mais alguma dúvida? Então, turminha, muito obrigado.